Amados irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, ouçamos com atenção essa passagem do Evangelho de hoje. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus lhe disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Estamos lendo o Evangelho segundo Lucas. Ontem vimos o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. Hoje, o Evangelho começa dizendo que os discípulos de Emaús estavam contando aos outros que viram Jesus. E no mesmo momento, Jesus aparece no meio deles. O evangelista traz algo interessante no versículo 37. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Após a morte de Jesus, os discípulos se esconderam em casa por medo do que os judeus e fariseus poderiam fazer com eles por serem seus discípulos. Então, o medo os fez ficar escondido e também porque eles ainda não tinham compreendido o que tinha acontecido. Ao aparecer para eles, Jesus diz uma belíssima frase: "A paz esteja convosco." A paz que vem de Jesus deve gerar em nós uma grande calmaria. Quantos de nós andamos sem paz, feridos, machucados, perturbados e assustados decorrente de traumas e de palavras que foram lançadas contra nós e nos ferimos profundamente. Com isso, nos afastamos de tantas coisas, de pessoas e às vezes até mesmo do próprio Cristo, como se Ele tivesse culpa. Mas diante de tudo isso, Jesus vem nos traz a paz. Não é qualquer paz, mas é a paz daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou. Amados irmãos e irmãs, nós católicos não devemos viver inquietos nessa vida, com tanta tristeza e maldade em nosso coração. Cristo venceu a morte para nos salvar, para que tivéssemos paz em nosso coração e que buscássemos as coisas boas da vida. A cruz não deve ser sinal de fracasso, mas sim de vitória e de paz. Devemos olhar para a cruz e lembrar que nela não existe mais tristeza. Por mais que exista dor na cruz, ela deve nos trazer paz. Sabemos que na vida existem vários momentos que nos traz dores e sofrimentos, mas quando estamos unidos a Cristo, sentimos paz, sentimos a verdadeira paz que vem dele. Como é lindo ver cristãos que cumprimentam desejando a paz de Cristo, essa paz verdadeira que nos abre as portas do céu e dos nossos corações. Desejo a você, meu amado irmão e minha irmã, essa verdadeira paz de Cristo, para que ela possa reinar no seu coração de hoje em diante, e que diante das tribulações e dores, você possa se lembrar dessa paz que acalma o nosso ser. Que Deus abençoe o seu dia.